Entende? Credo. Bom dia, turma. Estamos iniciando mais uma live do dia 11 de novembro de 2020. E vamos, nessa aula, estudarmos sobre a estrutura geopolítica do continente oceânico. E quero pedir a presença de Jesus Cristo para que possa estar presente nessa aula de geografia. Vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas até o prezado momento, que o Senhor possa estar presente com cada aluno, orientando, protegendo e guiando, para que todos possam ter essa manhã com a tua paz, o teu amor, o teu carinho, a tua presença que vem dos altos céus, e possamos sentir a presença de Jesus Cristo no nosso coração. Trabalhe conosco, dá-nos a tua paz, o teu amor e o teu carinho, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, vou compartilhar com vocês a tela de hoje para a gente trabalhar sobre os aspectos relacionados à política, sobre a política que nós vamos ver do assunto, sobre a economia do continente oceânico, tá? Então, página 206, 207 é o assunto desse dia. Nossa 16ª live do dia 11 de novembro de 2020. Semana do 9 a 12 de novembro de 2020. E vamos, então, falar sobre a economia da região que nós vamos estudar. Primeiramente, eu vou ler aqui com vocês. Quem tiver o livro pode abrir na página 206 para a gente estudar sobre esse conteúdo desse pesado momento. Diz assim: de acordo com os indicadores econômicos, Austrália e Nova Zelândia destacam-se como os mais importantes países da Oceania. Então, nós temos lá, conforme nós já estudamos, temos a Austrália, temos a Nova Zelândia, temos Papua Nova Guiné e os três conjuntos de ilhas, Micronésia, Melanésia e Polinésia. Agora,
Dentro esses que acabamos de citar, nós temos, por exemplo, a Austrália e a Nova Zelândia, que se destacam na economia da Oceania. E continuando, sua base econômica, associado aos tratados multilaterais, permite seu desenvolvimento e independência econômica. Então, quando você fala nessa multilateralidade, está dizendo o seguinte, que a Austrália e a Nova Zelândia, eles vão ter o compromisso com a economia local. E também eles vão ter o que? O mundo da importação e o mundo da exportação. Por isso que a Austrália e a Nova Zelândia se destacam na economia na região da Oceania. Os demais países da Oceania têm economias muito inferiores e bastante diversificadas. Como assim diversificadas? Muitas delas voltadas em produções tais como agricultura, né? Aquilo que é produzido na agricultura através do clima equatorial, através do clima tropical, esses climas facilitam um grande desenvolvimento voltado para os produtos da agricultura. E também as indústrias voltadas para a produção de alimentos e vestuário. Você sabe que, por exemplo, temos vários produtos que é cultivado em clima equatorial e tropical, como, por exemplo, a presença de banana, palmito, né, frutas do clima tropical e equatorial, que são produtos típicos de uma determinada região, como é o caso do clima equatorial e tropical que temos na Oceania. E esses países, eles vão trabalhar com esses produtos da matéria-prima em natura para ter o seu próprio processo na industrialização, tá? E aí, logicamente, que esses produtos, eles vão trabalhar para a própria alimentação do povo, né? E também para as indústrias alimentícias e indústrias vestuárias que nós temos em outras regiões que formam a Oceania. Destacam-se entre eles Papua Nova Guiné, com produção no setor madeireiro, né? Então, através dessa região de clima equatorial tropical, pela grande configuração de árvores, nós vamos ter o quê? Muita madeira. Vamos ter o processo metalúrgico, vamos ter o processo de máquinas e equipamentos de transporte, são produtos que nós temos através da matéria-prima que temos em grande quantidade no clima equatorial e o clima tropical. Além, ainda é preciso mencionar o turismo praticado nas muitas ilhas do Pacífico, com uma procura intensa devido às suas belas praias, como a do Havaí, na Polinésia Francesa e entre outras. Então, esses são os pontos mais importantes generalizado da economia da Oceania, destacando a Austrália, destacando a Nova Zelândia como sendo países em grande processo do desenvolvimento econômico nessa região, e também as regiões como Micronésia, Polinésia e Melanésia, eles vão ter o quê? Em grande quantidade atividades de matéria-prima in natura, que são produtos da agricultura, no caso do clima equatorial e o clima tropical. Também o aproveitamento de muita madeira para a construção das suas próprias casas nessas ilhas, e também o aproveitamento da madeira para aproveitar a celulose para originar o papel. E também nessas ilhas, no geral, nós vamos ter o quê? A grande configuração de praias. E essas praias vão tornar o local muito belo nessa região. Então, aquilo que acabamos de ler com vocês, que vocês acompanharam na página 216, a primeira coluna, podemos resumir o seguinte: a Austrália e a Nova Zelândia são os dois países que se destacam na economia da Oceania. São os dois mais importantes, porque os outros países
que fazem parte, como Papua Nova Guiné, o conjunto de Micronésia, Melanésia e Polinésia, o que acontece? Eles são voltados mais para a atividade de economia primária, como acabei de citar para vocês. Agora, turismo. Um dos pontos mais importantes que nós temos na economia da Oceania, tirando a Austrália e Nova Zelândia, é o turismo que nós temos, por exemplo, nas ilhas do Oceano Pacífico, nesse conjunto de Micronésia, Polinésia e Melanésia. E nesse conjunto de ilhas, nós temos o destaque a ilha do arquipélago do Havaí. E esse arquipélago do Havaí, ela vai formar então, esse conjunto de várias ilhas, né, formado por atividades vulcânicas, como nós vimos, e aí vai ter o quê? Belas praias nessa região, ok? Agora vamos então falar sobre a Austrália, já que a Austrália ele se destaca como o principal país da Oceania na economia. E esses itens você pode encontrar na página 206 e 207 sobre a Austrália. Diz o seguinte: maior PIB. Quando se fala em PIB, eu estou referindo a produção, produto interno bruto, né? Produto interno bruto, nós falamos como questão da economia da região, chamado PIB. Então, na região da Oceania, o país da Austrália, ele se destaca como sendo a maior concentração do produto interno bruto da Oceania. Também a Austrália, ela faz parte do grupo chamado APEC. O que significa APEC? APEC é uma sigla em inglês e traduzindo para o português significa o quê? Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, ou seja, todos os países que pertencem ao continente asiático e todos os países que são banhados pelo Oceano Pacífico, eles fazem parte do APEC. E, logicamente, como a Austrália ela é banhada pelo Oceano Pacífico, também ela faz parte desse contexto do APEC. Repetindo, é uma sigla em inglês. Traduzindo, então, lá, a letra C significa cooperação, a letra E, econômica, a letra P, pacífica, e a letra A, Ásia. Então, cooperação econômica da Ásia e do Pacífico em grande quantidade. E depois nós temos outra sigla, que é ANZUS. ANZUS significa Austrália, letra A, Austrália, N significa nova, Z significa Zelândia, então Nova Zelândia, e o US, como é uma sigla em inglês, então Estados Unidos. Então esse ANZUS é uma sigla em inglês que significa Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. Então a Austrália, a nível econômico, ela faz parte desses dois contextos, APEC e ANZUS. Também ela tem uma grande abertura econômica com os países tais como Estados Unidos e Japão. Então, a Austrália, economicamente, ela vai trabalhar diretamente com o país dos Estados Unidos e o Japão, fornecendo matéria-prima e produtos industrializados. E com isso, a Austrália, por isso que vai ter o maior produto interno bruto da Oceania. Agora você pode observar, no quadro que eu estou mostrando para vocês, quais são os principais produtos. Primeiro, produtos primários. Quais são os produtos primários que nós podemos citar? Então, nós temos agricultura. Então, você sabe, pela Austrália também tem clima temperado. E por ter clima temperado, ele vai proporcionar uma atividade econômica muito rica, como é o caso da plantação do trigo, né? A plantação do milho, a plantação da cevada e plantação de maçãs e uva em grande quantidade nós temos na Austrália. E esses produtos, eles vão ser
trabalhados internamente e também enviados, por exemplo, para outros países que compram esses grandes produtos em grande quantidade. Depois nós temos a pecuária. A Austrália é o segundo lugar do mundo em produção de ovinos. E quando se fala em ovinos, é a produção de ovelhas. Então, eles aproveitam muito os ovinos para tosquiar a lã, e aí essa lã eles vão fazer roupas, né, para o clima quando chega no período da estação do inverno, que é muito frio, então eles vão ter essa lã originada dos ovinos. E também tem a carne bovina. Então a Austrália é um dos do mundo, né, sendo o segundo lugar do mundo em produção de ovinos, de ovelhas. Agora você pode observar aí, nesse outro quadro, sobre a indústria. A indústria deles é voltada em grande quantidade para máquinas e equipamentos metalúrgicos. Quando se fala em máquinas e equipamentos metalúrgicos, ela está o quê? Referindo à questão de processo de metais, transformação desses metais. Podemos também ter indústrias gráficas. Quando você fala em indústrias gráficas, elas são indústrias de imprimir jornais, livros, revistas, apostilas, né? E editoriais. Editoriais são, por exemplo, questões de impressão de formar livros. Além disso, também eles vão pegar a madeira em grande quantidade, por causa do clima equatorial e o clima tropical, e transformam essa madeira em celulose. E ao transformar essa madeira em celulose, nós vamos ter o quê? Grande quantidade de papel, né? Então, são esses pontos importantes voltados exclusivamente para a questão do papel. E também nós temos alimentos e bebidas. Quando você fala em alimentos, são produtos originados lá da agricultura, como o trigo, o milho e a cevada. E também bebidas, eles fazem muita cidras, né? Aquelas bebidas cidras, colocando então a maçã e a uva nessa formação dessa bebida como indústria da Austrália. Continuando, nós podemos observar, estou colocando os pontos mais importantes da Austrália que você pode acompanhar com o seu marca-texto, né, ou grifando ou marcando no seu livro as principais atividades econômicas da região da Austrália, que nós estamos vendo com vocês agora. Continuando, olha só, eles são ricos em minerais. Lembram que eu falei para vocês quando Portugal e a Espanha foi até a Austrália e eles não encontraram matéria-prima? Olha só quanta matéria-prima tem essa região. Como, por exemplo, ferro para a indústria metalúrgica, bauxita para a indústria metalúrgica, manganês para a indústria metalúrgica, né? Agora, o carvão mineral também para a indústria metalúrgica. Então, você vê lá como eles têm grande quantidade de minerais, como ferro, bauxita, manganês, ouro, diamante, carvão mineral e gás natural em grande quantidade. Então, essa grande quantidade faz com que a Austrália tenha muita matéria-prima disponível para o contexto populacional da Austrália. Outro ponto que nós podemos colocar para a economia da Austrália é o turismo. E você sabe que tem várias partes, já coloquei algumas fotos nos meus vídeos, que já mostrei para vocês, sobre a Austrália, que temos, por exemplo, pontos de belas praias, banhado pelo Oceano Pacífico e também pelo Oceano Índico. Falei para vocês lá da página do livro, quem quiser abrir o livro, lá na página número 199, o Uluru, né, que é a parte central da Austrália, formado por essas grandes planícies
que nós já falamos, a grande planície central, né, de Barkley, e nessa posição nós temos, então, áreas de deserto, temos áreas de grandes cânions, e chama-se muita atenção para o povo. Além do mais, das cidades como Sydney, capital turística, temos o Melbourne como a capital econômica, mas uma cidade muito rica, desenvolvida. Temos Adelaide, Perth, Victoria, são cidades que se destacam voltado para o turismo e são pontos para a economia da região. Então, aqui eu citei para vocês sobre quais são os principais pontos voltados para a economia deles. Então, é o turismo, é a mineração, é a indústria, a pecuária e a agricultura. Esses pontos aqui que eu acabei de citar para vocês são pontos importantes da economia da Austrália. Aqui você pode observar nessa foto a cidade de Sydney. Essa cidade de Sydney é a cidade que temos, por exemplo, a grande concentração do turismo voltado para a Austrália. Agora vamos para a Nova Zelândia. A Nova Zelândia, como a Austrália é o primeiro lugar em produto interno bruto, a Nova Zelândia é o segundo. Então, nós vamos ver quais são os principais pontos econômicos que temos a Nova Zelândia. Conforme eu disse para vocês, nós temos dois principais pontos, a Austrália e a Nova Zelândia, como sendo pontos importantes a nível econômico da região. Também, conforme a Austrália, a Nova Zelândia também temos essa configuração do APEC e também tem a configuração do ANZUS, né? Então, eles fazem parte desse contexto, fazem parte do contexto de blocos econômicos, que eu já expliquei o que é a PEC e ANZUS, relacionado à Austrália, como eu expliquei para vocês. Também, conforme a Austrália também tem essa abertura econômica para os Estados Unidos e Japão, eles também têm, a Nova Zelândia, essa estrutura de atividade econômica, também com os Estados Unidos e o Japão. Agora, quais são os principais produtos da agricultura que se destaca? Você vê que tem uma diferença entre a Austrália e a Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia ela vai ter, formado por duas ilhas, e a Ilha do Sul, ela já está situado no clima temperado. E por ser um clima temperado, então vai ter uma outra configuração de produtos, alguns produtos que não tem na Austrália, na Nova Zelândia tem, como, por exemplo, a aveia, né, o trigo, o milho, a cevada, o arroz. Então, você vê que a comida básica da Nova Zelândia também é formada por essa grande quantidade de arroz, né, a formação do trigo, né, pela plantação, aveia, e esses produtos que eu acabei de citar, como aveia, trigo, milho e cevada, são produtos exclusivos de clima temperado. Já o arroz, é o último ali que eu citei, o arroz ele é típico de clima tropical. E na Nova Zelândia tem um pedacinho da Nova Zelândia, conforme nós estudamos, que ele está situado em clima tropical. Pecuária. A Nova Zelândia, eles são o primeiro produtor mundial de ovinos. E conforme eu falei, o que são ovinos é criação de ovelhas. E eles são também o maior exportador mundial de ovinos. E também a grande quantidade de carne que eles comem são carne de ovinos, de ovelhas. Então, a Austrália é o segundo do mundo em criação de ovinos. Já a Nova Zelândia é o primeiro lugar na criação de ovelhas. Já a indústria, já tem poucas indústrias comparadas às indústrias da Austrália. Essas três são as três mais importantes da Nova Zelândia. Você viu que na Austrália tinha um complexo muito grande de indústrias. Só que na Nova Zelândia, os três mais importantes é alimento. Qual alimento? São aqui aveia, trigo, milho, cevada e arroz. Isso aqui tudo é o que? Transformado nas indústrias, chamado indústria de alimentos. Lã e manteiga é originada de atividades de
ovinos. Então, eles vão ter uma grande composição de manteiga formado pela pecuária ovino. E a lã, a mesma coisa também. Mineração. Você vê que também temos menor incidência de elementos minerais, tais como o carvão, temos o gás natural, né? Temos a areia, temos, por exemplo, a sílica. A sílica é um tipo de areia um pouco mais fina, mas ela faz parte desse espaço que forma o que nós conhecemos como uma areia mais fina. A areia é um pouco mais grossa e a sílica é uma mais fina comparado à areia. Continuando, nos diz o seguinte: também eles têm na Nova Zelândia uma atividade de turismo. Você lembra da Austrália que eu falei para vocês, das belas praias? Já na Nova Zelândia, eles praticam muitos esportes radicais, como, por exemplo, descer o rio em embarcações, né, rápidas e ligeiras, fazer, por exemplo, o big jump. Eles fazem grande proporção por causa de várias áreas que têm vales. Então, eles se destacam em esportes radicais, né? Esportes rápidos e eficientes que se destacam na Nova Zelândia. Por exemplo, o Big Jump, ela é uma formação originada da Nova Zelândia. Esses aqui, que eu acabei de citar para vocês, como a agricultura, a pecuária, a indústria, mineração e turismo são os principais elementos da atividade econômica da Nova Zelândia, que faz ela se tornar o segundo produto interno bruto da Oceania. Ok? Aqui você pode observar na cidade de Sydney, na Austrália. Olha só a limpeza da rua. Se houver alguma sujeira por causa das folhas das árvores, mas o máximo é muito limpo. A organização da cidade, né, é uma cidade de cultura inglesa, já que eles foram colonizados pelos próprios ingleses. Agora, logicamente que a Austrália é o primeiro lugar, o segundo lugar é Nova Zelândia, e depois vemos o Papua Nova Guiné. E a Papua Nova Guiné, ela se destaca no setor agrícola, com produtos tropicais e indústria de alimentos e vestuário, conforme nós lemos no texto na página 216. Essa indústria de alimentos são indústrias provenientes dos produtos que são cultivados no clima chamado tropical. Na Nova Guiné, também se destacam em outros setores industriais, como o setor madeireiro, através da exploração das árvores, eles vão obter essas árvores para fazer a madeira, essa madeira vão fazer as suas próprias casas, e também, através da madeira, eles vão produzir a celulose, que a celulose vai dar origem ao papel. Também temos indústrias metalúrgicas, né? Pela grande quantidade de metais. Temos indústrias de máquinas e equipamentos de transporte, principalmente voltado para a navegação de transporte exclusivamente de oceano. E também, na Papua Nova Guiné, se destacam essa grande concentração do turismo, que seriam o quê? As belas praias que vão banhar essas ilhas da Papua Nova Guiné e da região no geral. Ok? Para a próxima aula, nós vamos estudar com vocês sobre a estrutura geopolítica da página 207 e 209 do seu texto. Só que eu queria falar para vocês para adiantar o processo. Quando for no dia 23 de novembro, para a turma 9.1, e no dia 24 de novembro, a turma 9.2 e 9.3,
nós teremos a entrega do AV2. E esse AV2, ele vai ser baseado em que páginas que vocês irão me entregar para validar o seu sistema. É a página 220 e 221. Então, você poderá fazer, já adiantar, para que na data do dia 220, para que no dia 23 ou 24, nós tenhamos, por exemplo, essas atividades realizadas, né? Não deixe para a última hora, para que você possa conseguir tirar nota 10 no bimestre, conforme vocês já tiraram até o prezado momento, né? Vocês já tiraram nota boa, já tem nota máxima, e agora gostaria que vocês também continuassem com essa nota para o quarto bimestre também, né? Eu estou vendo aqui, já acabei de fazer a chamada, né? Só olhando pelos alunos que estão participando da aula, são 32 alunos, já observei, já fiz a chamada desses alunos que estavam presentes, né? Tem aluno que acabou de entrar, né? Ficou lá a aula inteira sem participar da aula, agora entrou. Mas eu tirei foto dos alunos que estavam assistindo a aula. O importante é assistir a aula e não entrar como alguns entraram nesse momento. Vamos finalizar a nossa aula através de uma oração. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, e possamos ter sempre a tua paz, o teu amor e o teu carinho. Muito obrigado por tudo. É em teu nome que te pedimos e agradecemos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, gente, pela sua participação, pelo seu apoio, e na próxima aula nós vamos continuar o assunto sobre a questão econômica. Obrigado pela sua participação e até o próximo encontro.